Ricardo, pode deixar apagado mesmo que eu vou usar os slides. Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo bem? Amém. Acho que é isso. Mas tem que virar, senão eu não consigo saber onde que está. Ok. Quero convidá-los a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. A partir do verso 29. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 29, disse Jesus: Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas, fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Oremos. Senhor, eis a tua palavra que o evangelista Lucas nos deixou registrado. Pedimos que o teu Espírito Santo registre essas palavras no nosso coração, para que tais palavras, ó Senhor Deus, não sejam somente palavras vãs, mas sejam palavras de vida. Palavras que nos sacia a sede e que nos sacia a fome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estou muito contente como Deus tem conduzido o nosso culto dessa manhã, porque houve a gente sem planejar, Deus vai colocando nos nossos corações pontos em comum, e o versículo que o seu Isuro trouxe nos alenta bastante, vai na direção do que nós vamos falar e meditar, vocês já perceberam, né, na leitura. E também o coral, muito bom, cada dia melhor, vocês estão de parabéns, com uma letra tão especial de civilidade, de civismo, para os nossos dias, de amor à nossa pátria. E missão integral, no contexto de uma sociedade de consumo, tem a ver com civismo, tem a ver com entendimento do que está acontecendo na realidade política, na realidade econômica, na realidade social em que nós estamos inseridos. Hoje, sabe, o melhor jornal que eu acho, na minha opinião, é Globo Rural. Eu adoro o Globo Rural. Eu não sei porque né, que ela é de Pompeia, me lembra, né? Começa a falar de soja, café, e eu gosto muito. E é domingo de manhã, né? 7h30. E geralmente eu assisto.
me vestindo, e a coisa, gente, a coisa tá difícil. Quando nós vamos vendo que nos portos existe falta de estoque para carne congelada, porque o mercado externo já não está comprador. Quando nós vemos que os usineiros no interior do estado de São Paulo estão brecando seus investimentos na ordem de 500 milhões para 2009, nós já vamos vendo o anúncio de uma crise, um anúncio de uma situação que tem a ver com a gente, como diz a Ivete, se não concretamente, ao menos emocionalmente, não é? A grande crise dos nossos dias nada mais é, a gente economicamente falando, do que uma crise de consumo. Sabia disso? Foi gerada por um excesso de consumismo e agora está sendo mantida pelo refreamento do próprio consumo. Impressionante isso, né? Como nossa sociedade está funcionando. Nós vamos então hoje pensar missão integral no contexto da nossa realidade, e a nossa realidade é uma sociedade baseada no consumo. Quero então convidar, em primeiro lugar, biblicamente, a refletir na teologia, na doutrina do reino de Deus na terra. Na doutrina baseada na oração que Jesus nos ensina, quando Ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Queridos, vocês já pararam para pensar o que significa quando Jesus disse que a vontade de Deus e o reino seja estabelecido, assim na terra como nos céus? O que na verdade Jesus está dizendo é que o reino de Deus já está sendo estabelecido, a ordem de justiça, de igualdade, de resgate do ser humano já está estabelecido. Quando Jesus na cruz, ao ter a sua morte consumada, Ele ora, está consumado. O que na verdade está acontecendo é que o reino de Deus, na vitória de Jesus na cruz, está sendo consumado. Ou seja, as realidades eternas, as realidades divinas, o plano original de Deus para com o homem, para com a sua criação, está sendo em Jesus Cristo renovado e resgatado. Então é o reino de Deus agora, já sendo renovado e resgatado. Digo isso porque muitos de nós, cristãos, podemos pensar que Jesus e aquilo que se refere ao cristianismo, se refere simplesmente a um resgate da alma. Mas quando Jesus disse que a vontade de Deus sendo feita na terra, quer dizer que há um processo de renovação, de resgate, de salvação, de redenção. Daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, agora, a partir da presença de Deus em nosso meio. É o reino de Deus na terra. É o reino de Deus sendo estabelecido e é a presença de Jesus Cristo a partir de quem? Dos cristãos, na realidade concreta, na política, na economia, na sociedade. É o reino de Deus a partir de mim, de você, da igreja de Jesus Cristo na terra, estabelecendo o reino dele. E é por isso que a primeira coisa que Jesus nos ensina a orar, quando os discípulos perguntam, Jesus nos ensina a orar, ele diz, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós somos chamados a viver uma vida cristã na terra. E devo dizer que muitos de nós achamos que uma vida cristã é desconectada da terra e das coisas da terra. Mas não.
esse capítulo que nós lemos do capítulo 12 de Lucas. Se você for ler, leia, por favor, na sua casa. É um capítulo todo dedicado ao reino de Deus na terra. É um capítulo todo dedicado à questão de como você vive com os seus bens aqui. É quando aquele homem rico que teve uma produção muito grande, ficou preocupado porque não tinha celeiro suficiente para armazenar. E aí Jesus conta aquela parábola, né? E diz, no final, Deus chama, louco, essa noite virão buscar você e o que você vai deixar. Todo o capítulo é dedicado. E eu quero dar duas ênfases então, hoje no nossa preleção. A primeira é a missão integral que diz que o reino de Deus está estabelecido hoje na terra, na tua realidade, na minha. E que essa mensagem do reino de Deus estabelecido, ela é, gente, isso que a gente tem que ter em mente, contracultural. A palavra do Senhor diz que os gentios de todo mundo pensam assim. Ou seja, os gentios de todo mundo se preocupam com o que comem, com o que bebem. E aqui eu quero dizer o seguinte, se preocupam com o consumo. Comer e beber não é só para viver. Comer e beber é para viver e se regalar para consumir hoje, ontem e para sempre. Isso será sempre assim, não é? Eu adoro comer. E eu tenho certeza que vocês também adoram. E vocês não comem só para sobreviver. A Ana, engraçada, ela faz regime muito fácil, porque ela não gosta muito de comer. Então, às vezes tem aqueles shakes lá, que lá é um remédio, né? E ela come aquilo lá e se sente satisfeita. Ah, comi. Eu não consigo fazer esse tipo de regime. Eu quero consumir muito mais do que a nutrição. E é isso aqui que Jesus está dizendo. Né? A gente tem a tendência de pensar que talvez Jesus está dizendo só uma relação à refeição. Não, Jesus está dizendo em relação ao consumo. Aquilo que a gente quer, deseja, quer comprar. E Jesus diz, entre os gentios, ou seja, aqueles que não são cristãos, na tua cultura, pode ser assim. Mas se você me conhece de verdade, se você é meu discípulo, não pode ser assim. É uma mensagem na contramão do sistema. É uma mensagem integral que vai contra a cultura. Contra a cultura. Em 1974, líderes cristãos de integridade comprovada, dentre eles muitos cristãos e líderes brasileiros, liderado por um teólogo chamado John Stott, lá em Lausanne, Suíça, inauguraram o que eles chamavam de missão integral. Por quê? Porque em determinado momento, na década de 70, líderes cristãos ficaram incomodados com a alienação política e da presença social da igreja no mundo. Porque historicamente, o protestantismo desde a década de 16 teve o seu papel social muito importante. Mas na década de 20, final de 19, já havia uma estagnação da presença dos cristãos em termos de resgate da justiça que o cristianismo promove, como nós cantamos e como o coral cantou. Então, em 74, líderes preocupados, eles cunharam um termo chamado missão integral, onde se dizia, e aí ficou conhecido na igreja protestante até hoje. Aliás, dentro da nosso planejamento estratégico, se é que isso existe para a igreja, mas nós estamos tentando fazer, uma das visões é que nós somos uma igreja que cumpre a missão integral. Não é não, Carminha? Você estava lá quando nós cunhamos, todos os obreiros lá
40 obreiros colocaram, dentre 10 visões que estão lá, uma delas é ser uma igreja que cumpre o chamamento da missão integral. Muitos de nós às vezes perguntam, o que é ser Holiness? Precisamos de uma doutrina Holiness. Comece com a missão integral. A presença de John Wesley no século XVIII, lutando contra o escravismo, lutando contra o alcoolismo generalizado, a decadência moral generalizada na nascente Revolução Industrial Inglesa, está na raiz do metodismo e da Holiness. Takeo Munobe, quando veio para o Brasil consciente de um novo cenário econômico, de pobreza no Japão, em novos mercados, em novas terras surgindo, e ele veio dentro dessa realidade de pobreza para assistir aqueles que se adentravam no novo mundo social. Porque o Evangelho é um Evangelho todo, como diz aqui, para o homem todo, para todo homem. E eu quero rapidamente passar isso com vocês, dizendo que isso quer dizer, em outras palavras, que o Evangelho, que proclama a missão integral, ela é contra a uma visão de um homem fragmentado, porque ele proclama que o Evangelho é ao homem todo, ao homem inteiro, se preferem, ao homem inteiro. Então ele é contra uma visão de homem fragmentado nesse sentido de corpo, alma e espírito. Quero dizer que, biblicamente falando, essa separação que nós fazemos entre corpo, alma e espírito não é correta. Existem as palavras na Bíblia, mas não com essa separação que nós aprendemos a fazer hoje. Quando a Bíblia diz corpo, alma e espírito, ela está dizendo, na verdade, o todo do homem. Um não consegue viver sem o outro e um não é mais importante que o outro. Porque senão não seria o homem todo. Seria o homem espiritual com o corpo. Ou o homem carnal com o espírito. Mas não há essa diferença hierárquica. Isso, para ser um pouco mais concreto, eu tenho que falar um pouco mais concreto, né? Já me disseram isso. É igual, por exemplo, um médico, uma briga enorme hoje entre médico, terapeuta e religiosos. Né? O médico olha uma situação e diz, isso aí é físico. Né? O terapeuta olha uma situação, isso é psicossomático. Né? O cara está com isso é exagero, né? Às vezes o cara está com uma gripe, isso é psicossomático. Tua imunidade baixou, você está meio down. O religioso diz, isso é espiritual. Isso tem uma raiz espiritual. E nós vamos tentando, então, isso é uma visão fragmentada do ser humano. Na verdade, corpo, alma e espírito não se entendem separados. Se há um problema físico, temos que entender o problema físico, aparentemente físico, como espiritual e emocional. Se há um problema espiritual, precisamos entender aquela situação que aparentemente é espiritual como uma realidade íntegra, que abrange o corpo e abrange as emoções. Nós não podemos dar mais importância para um do que para outro. E precisamos entender biblicamente isso. Por exemplo, Paulo, que é um religioso, ele podia espiritualizar muitas coisas. Mas interessante que na carta a Timóteo, ele diz, Timóteo, você está com um problema de saúde. E lá, naqueles dias, se acreditava que o vinho era bom para a saúde. Aliás, diz o César, no muro, cadê ele? Não sei se para justificar o gosto dele, que isso é verdade, cientificamente verdade. E é bíblico. Paulo fala a Timóteo, Timóteo, beba um cálice de vinho por dia, isso vai te fazer bem. Não é? O Quinho gostou ali.
Isso vai te fazer bem, não é? Paulo preocupado e dando uma solução física, ele não faz essa separação. Esse homem íntegro, inteiro, a oposição de um homem fragmentado, também a missão integral será contra ao evangelho reduzido e fragmentado. Ao evangelho que quer salvar a alma e ao evangelho colocado nas questões do céu. Quando eu digo questões do céu, essa alienação da realidade concreta, política, civil e muitas outras. Salvar a alma. Essa questão de salvar a alma como sendo mais importante não é bíblico. Jesus, quando vem, ele quer salvar não só a alma, ele quer salvar o homem. O homem que é alma, sim, mas é corpo, e é emoção, e é físico. O evangelho tem que ser todo. Muitos de nós pensamos em ação social como uma ferramenta, como uma isca para salvar a alma. E quando nós, em muitas instituições religiosas cristãs, se pede uma estatística, uma comprovação de quantas conversões da alma houve naquele projeto. Como se a contabilização de almas salvas fosse o lucro que uma empresa busca. É um evangelho reduzido. Não quer dizer, gente, que a salvação da alma não seja importante, mas não se entende de forma tão fragmentada assim. Salvar a alma sem salvar a realidade física é manipular a palavra, é não ser íntegra com a palavra. Salvar simplesmente o físico, ações sociais e políticas, sem a preocupação de proclamar as verdades cristãs que estão por trás, é trair o próprio Jesus Cristo. Então, não se entende o evangelho fragmentado. Precisamos preocupar sim com a alma, mas também com o corpo e com as emoções. O evangelho todo, para o homem todo. Gente, isso eu não sei se eu estou conseguindo passar isso, porque isso para eu entender isso, assim, de corpo, alma e espírito, integralmente, eu acho que foram anos, pensando, lendo a Bíblia, lendo o pessoal que está preocupado com missão integral. Porque a gente é contracultural, essa é a questão. É contracultural. A gente precisa de um exercício, um esforço para pensar diferente. Naturalmente a gente fragmenta o homem. Naturalmente a gente tem a tendência de fragmentar o evangelho. Entendem o que quer dizer contracultural? Não é? Naturalmente, a igreja, nos últimos anos, não só a igreja, por isso que faz parte da visão, porque entendemos hoje, a Hollins como um todo, que estamos falhos, somos falhos na nossa presença como igreja na realidade social. É só olhar de maneira bem geral o orçamento de muitas nossas igrejas, o quanto estamos investindo no resgate de vidas no âmbito emocional e físico. Não é? É contracultural. O evangelho todo, para o homem todo, para todo homem, ou seja, para todo homem em todos os lugares, para todo homem. Vai contra uma tendência de uma sociedade de gueto, uma tendência de uma sociedade fechada, enclausurada, exclusivista, racista, aristocrata. Que mais? Vai lendo aí para mim que tá difícil de eu ler daqui.
moralistas, direitistas, esquerdistas, essas divisões que nós vamos fazendo em público-alvo, em etnias, em questões, em posição, status social, status financeiros, e nós vamos então, aqui é classe média, eu vou ficar com eles, aqui é classe X, eu vou ficar com eles, eles gostam disso, eu também gosto, então eu vou ficar com eles. O evangelho, quando ele está pulsando dentro da gente, não tem palavras para dizer isso. Ele impacta a nossa maneira de ver o ser humano, de maneira que nós vamos entrando na sociedade sem muita preocupação, se ele é mais pobre, se ele é mais rico, se ele é mais culto, se ele não é tão culto, se ele fez faculdade, se ele não fez, se ele é socialista, se ele é capitalista, se ele vota no Maluf, ou se ele vota na Marta Suplicy, tem que falar que se ele vota no Kassab, né? Tem que falar. Bonovox dizia que talvez a igreja está tendo tanto problema com a política porque ela tem medo de ser manipulada pelos políticos. Não sei se é isso, mas pode ser. O importante é a gente entendê-los. Um pastor que eu admiro muito chama Bill Hybels. Ele convidou para a igreja dele. Isso saiu na CNN. Convidou para a igreja dele McCain e Obama. É Obama, né? Eu sempre confundo com Osama. É Obama. Isso não é ser partidário de um político, mas é trazer a realidade política para a realidade dos cristãos. Na verdade, nós temos que ser vanguarda, nós temos que ser exemplo, como o coral cantou. Poxa, a gente tem que cantar de novo com a letra. Eu entendi algumas palavras, mas eu acho que é por aí, não é, que vocês cantaram. Realidade política, social, para dentro do interesse da igreja. Leia aqui comigo. Eu quero entrar agora naquilo que a gente chama de sociedade de consumo, que é o que os sociólogos denominam, que é a maneira como o homem se organizou hoje para viver. Sociedade de consumo. Como eu disse, a crise americana foi gerada pela crise de consumo, pelo excesso de consumo e pelo excesso de crédito que se deu, créditos podres que se deu e que agora não tem sustentabilidade real, não é? E agora a crise é justamente a falta de consumo. Todo mundo está com medo de consumir, então todo mundo está injetando dinheiro para consumir, para aumentar a liquidez no mercado, certo? E a questão do consumo e a questão do como a gente se dá no mundo tem tudo a ver. Por quê? Se nós estamos preocupados, como Jesus disse, em comer e beber para mim, como que eu vou, ao final de tudo, vender os meus bens e investir na bolsa, não na bolsa de valores, na bolsa que Jesus está dizendo, na bolsa que não se desgasta com o tempo, nos investimentos eternos, se eu estou focado no meu consumo, se eu estou focado na minha comodidade dos bens que eu consumo, se eu estou focado na minha comodidade do tempo que eu gasto com a vida. E aí, dinheiro, gente, ele é tanto tempo quanto bem, quanto coisa. Concorda? Por isso que dinheiro é tão importante. Ele resume, ele acumula o tempo, 20 horas de trabalho. Deu tanto isso de dinheiro. Não é? E resume também coisas. A minha casa vale X. A minha refeição vale isso. Então, investir em coisas que são eternas está na contramão de investir em coisas que são passageiras, não é? Então, sociedade de consumo e missão integral são realidades distintas. E que a gente não pode ser cidadão de um e cidadão de outro. Se nós somos cidadãos do consumismo, não tem como ser cidadão do evangelho integral, do reino de Deus, no final das contas.
Se você é cidadão do consumismo, não tem como ser cidadão do reino de Deus. Por isso que o convite de Jesus para o jovem rico, de dizer, você faz tudo bem, uma coisa te falta, vende tudo que tem e me segue. Por isso que aqui o que Jesus está dizendo, no capítulo 12, quando ele diz, vende os seus bens, dê esmolas, parece radical. Por quê? Ser cidadão do consumismo significa que você não é cidadão do reino. Entendeu? Agora, isso se agrava ainda mais quando a nossa sociedade é uma sociedade dita sociedade de consumo. Eu estou me alongando demais Eu queria mostrar um videozinho. Eu vou cortar o videozinho, tá? Para vocês. Vamos pular isso aqui. Vamos pular isso aqui também. Isso aqui. Não, clica aqui um pouquinho. É uma ONG. Em inglês está escrito a história das coisas. É uma ONG onde essa N. And that brings us to the golden arrow of consumption. This is the heart of the system, the engine that drives it. It is so important that protecting this arrow has become the top priority for both of these guys. That's why after 9/11, when our country was in shock, and President Bush could have suggested any number of appropriate things, to grieve, to pray, to hope. No, he said to shop. To shop! We have become a nation of consumers. Our primary identity has become that of being consumers, not mothers, teachers, farmers, but consumers. The primary way that our value is measured and demonstrated is by how much we contribute to this arrow, how much we consume. And do we? We shop and shop and shop, keep the materials flowing, and flow they do. Guess what percentage of total materials flow through this system is still in product or use 6 months after their date of sale in North America? 50%? 20? No. 1%. 1. In other words, 99% of the stuff we harvest, mine, process, transport, 99% of the stuff we run through this system is trashed within 6 months. Now, how can we run a planet with that level of materials throughput? It wasn't always like this. The average U.S. person now consumes twice as much as they did 50 years ago. Ask your grandma. In her day, stewardship and resourcefulness and thrift were valued. So how did this happen? Well, it didn't just happen. It was designed. Shortly after World War II, these guys were figuring out how to ramp up the economy. Retailing analyst Victor Lebeau articulated the solution that's become the norm for the whole system. He said, our enormously productive economy demands that we make consumption our way of life, that we convert the buying and use of goods into rituals, that we seek our spiritual satisfaction, our ego satisfaction in consumption. We need things consumed, burned up, replaced, and discarded at an ever-accelerating rate. President Eisenhower's Council of Economic Advisors chairman said that the American economy's ultimate purpose is to produce more consumer goods. More consumer goods? Our ultimate purpose? Not provide health care or education or safe transportation or sustainability or justice? Consumer goods? How did they get us to jump on board this program so enthusiastically? Well, two of their most effective strategies are planned obsolescence and perceived obsolescence. Planned obsolescence is another word for designed for the dump. It means they actually make stuff to be useless as quickly as possible, so we'll chuck it and buy a new one. It's obvious with things like plastic bags and coffee cups, but now it's even big stuff. Mops, DVDs, cameras, barbecues even, everything. Even computers. Have you noticed that when you buy a computer now, the technology is changing so fast that in just a couple of years, it's actually an impediment to communication? I was curious about this, so I opened up a big desktop computer to see what was inside. And I found out that the piece that changes each year is just a tiny little piece in the corner. But you can't just change that one piece because each new version is a different shape. So you gotta chuck the whole thing and buy a new one. So I was reading industrial design journals from the 1950s when planned obsolescence was really catching on. These designers are so open about it. They actually discuss how fast can they make stuff break that still leaves the consumer having enough faith in the product to go out and buy another one. It was so intentional.
But stuff cannot break fast enough to keep this arrow afloat. So there's also perceived obsolescence. Now, perceived obsolescence convinces us to throw away stuff that is still perfectly useful. How do they do that? Well, they change the way the stuff looks. So if you bought your stuff a couple of years ago, everyone can tell that you haven't contributed to this arrow recently. And since the way we demonstrate our value is contributing to this arrow, it can be embarrassing. Like, I've had the same fat white computer monitor on my desk for 5 years. My coworker just got a new computer. She has a flat, shiny, sleek monitor. It matches her computer, it matches her phone, even her pen stand. She looks like she's driving in Spaceship Central, and I look like I've got a washing machine on my desk. Fashion is another prime example of this. Have you ever wondered why women's shoe heels go from fat one year to skinny the next to fat to skinny? It's not because there's some debate about which heel structure is the most healthy for women's feet. It's because wearing fat heels in a skinny heel year shows everybody that you haven't contributed to that arrow as recently, so you're not as valuable as that person in skinny heels next to you, or more likely in some ad. It's to keep us buying new shoes. Advertisements and media in general plays a big role in this. Each of us in the U.S. is targeted with over 3,000 advertisements a day. We see more advertisements in 1 year than people 50 years ago saw in a lifetime. And if you think about it, what's the point of an ad except to make us unhappy with what we have? So 3,000 times a day, we're told our hair is wrong, our skin is wrong, our clothes are wrong, our furniture is wrong, our car is wrong, we are wrong, but it can all be made right if we just go shopping. Media also helps by hiding all of this and all of this. So the only part of the materials economy we see is the shopping. The extraction, production, and disposal all happens outside of our field of vision. So in the U.S., we have more stuff than ever before, but polls show that our national happiness is actually declining. Our national happiness peaked in the 1950s, the same time that this consumption mania exploded. Interesting coincidence. I think I know why. We have more stuff, but we have less time for the things that really make us happy. Friends, family, leisure time. We're working harder than ever. Some analysts say we have less leisure time than any time since feudal society. And do you know what the two main activities are that we do with the scant leisure time we have? Watch TV and shop. In the U.S., we spend 3 to 4 times as many hours shopping as our counterparts in Europe do. So we're in this ridiculous situation where we go to work, maybe 2 jobs even, and we come home and we're exhausted, so we plop down on our new couch and watch TV, and the commercials tell us you suck, so you got to go to the mall to buy something to feel better, and then you got to go to work more to pay for the stuff you just bought, so you come home and you're more tired, so you sit down and you watch more TV, and it tells you to go to the mall again, and we're on this crazy work, watch, spend treadmill, and we could just stop. Ok. Pode voltar? Achei interessante esse negócio das mulheres trocarem os sapatos, né? Impressionante como vai acumulando a quantidade de sapatos. A minha mãe, tinha acho que de 30 anos acumulando sapatos lá, dava um estoque bom. Mas impressionante como os homens também vão trocando de tecnologia, né? A gente pode comprar tanto sapato assim, mas a gente vai comprando tecnologia, sempre uma coisa nova, a gente quer estar muito atualizado nisso aí. E isso, como diz as propagandas, né? Você está com um produto errado, joga fora, compre outro. E esse sistema todo vai nos gerando uma tremenda ansiedade, gente, como a gente viu naquele ciclo, uma ciranda, uma roda viva, e que aí a gente entende melhor por que esse cidadão do reino é incompatível em ser com a cidadania da sociedade de consumo. Primeira coisa, como é que nós vamos obedecer essa palavra aqui no capítulo 12, quando Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma? Versículo 1 diz assim, ou como nós lemos no versículo 22, quando Jesus diz assim, não indagueis pelo que vão comer, pelo que vão beber, essas coisas dos gentios que não creem, não entraram no reino. A ansiedade tem a ver, principalmente na nossa sociedade, tem a ver com essa nossa insatisfação pelo aquilo que a gente é e por aquilo que a gente quer ser. Ou aquilo que a gente quer ter para ser. Não é? Então, não andeis ansiosos. É a primeira questão na missão.
Lute contra os valores da cultura. Esse videozinho é um vídeo contracultural. Seria bom a gente assistir esse vídeo todo dia antes de sair de casa, junto com o Salmo 23, obviamente. Diz Karl Barth que a gente precisa ler a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. Missão integral. Né? Busque, então, diz a palavra, as coisas do reino de Deus. Essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você começará, então, a consumir para viver. E não mais viver para consumir. Você não ficará tão chateado e ansioso quando você não tiver condição de consumir algo que você deseja ou que a propaganda te estimulou a desejar. Você ficará mais tranquilo. Não viver em ansiedade é mudar de cidadania, é sair da sociedade de consumo e entrar no reino de Deus. Faça investimentos, diz Jesus. Faça investimentos. Investimentos, só que a primeira coisa, gere liquidez. Isso quer dizer, venda seus bens. Viu? Gere liquidez. Venda seus bens. Não fique tão focado nas coisas materiais. E invista na bolsa. Na bolsa de Jesus Cristo. Vocês ficaram preocupados, né? Rende muito mais. Hoje em dia, falar invista na bolsa, o pessoal já, você tá louco. Invista na bolsa, em bolsa. É bíblico. Você pode chegar, sabe que isso me incomoda um pouco nos ambientes classe média onde eu vou. Porque com certeza, em algum momento da conversa, a conversa vai cair na bolsa de valores. Nos teus investimentos. E como eu não tenho, eu fico geralmente ouvindo só, né? Se eu tiver uma poupancinha lá que está rendendo 0,5, tá bom. Mas o pessoal buscando rendimento de 1%, 2% e invariavelmente cai. Aí você pode dizer assim, olha, sabe que esse negócio de investir na bolsa, o pastor lá da minha igreja, ele disse que tem que investir mesmo na bolsa. Aí você mostra o versículo lá, na bolsa de Jesus Cristo. Não é bom? Não? É brega pra caramba, não faça isso não. Ele fala, mas que crente esquisito é esse? Venda e invista nas coisas que são eternas. Diz a palavra, em outras palavras, dê esmolas. Ou, dê esmola parece meio pejorativo nos nossos dias, né? Mas o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, invista na justiça social. Invista na justiça social. Invista naquele que está precisando, porque é vida. Como Jesus disse, se você acolher o necessitado e o pobre, você está acolhendo quem? Jesus Cristo. Disso depende a sua vida, de Jesus. Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Ali estará o teu coração. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Clica para mim. Martin Luther King, ele disse assim, se você quer ser grande, ótimo, mas saiba que o maior é aquele que serve. Isso está em Lucas. Então, o que me faz feliz nisso, ou seja, em querer ser grande e o maior é aquele que serve, é que todos podem ser grandes. É uma nova definição de grandeza, que todos podem ser grandes, porque todos podem servir. Lindo, né? E eu quero terminar com Luther King, que foi um pastor batista e ativista, praticou o evangelho da missão integral. Em 1964, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Foi assassinado por causa do seu discurso a favor dos direitos civis de igualdade. E ele prega baseado nas verdades
do reino de Deus. É um exemplo para a gente. Queria fazer essa mesma citação com ele falando, porque ele é um infinitamente melhor comunicador do que eu. E eu quero só colocar esse excerto para vocês. Clica na imagem. É mais ou menos o que eu li, não está legendado, mas eu acho que vocês vão sentir o espírito do negócio. If you want to be important, wonderful. If you want to be recognized, wonderful. If you want to be great, wonderful. But recognize that he who is greatest among you shall be your servant. That's a new definition of greatness. And this morning, the thing that I like about it, by giving that definition of greatness, it means that everybody can be great. Because everybody can serve. You don't have to have a college degree to serve. You don't have to make your subject and your verb agree to serve. You don't have to know about Plato and Aristotle to serve. You don't have to know Einstein's theory of relativity to serve. You don't have to know the second theory of thermodynamics in physics to serve. You only need a heart full of grace. Soul generated by love. And you can be that servant. Ele diz assim, se você quer ser grande, maravilha, ótimo. Se você quer ser reconhecido, ótimo, muito bom. Mas saiba de uma coisa, e ele cita Lucas 20. Aquele que foi maior entre vocês foi aquele que serviu. Então ele diz, e o que me faz feliz essa manhã, ao saber disso, é que todos podem ser grandes e reconhecidos, porque todos podem servir. Você não precisa ter um bacharel para servir. Você não precisa ter pós-graduação, PhD, para servir. Você não precisa entender a segunda lei da termodinâmica para servir. Você não precisa entender das leis da física de Einstein para servir, da relatividade. Mas o que você precisa é um coração cheio de graça. E um coração gerado pelo amor. Porque todos podem servir. Amém? Oremos. Senhor, queremos, assim como Luther King viveu uma vida de um evangelho integral, também queremos viver. É um convite contra mão do sistema. Mas que o teu evangelho a cada manhã se renove nas nossas vidas e nos faça cidadãos do reino, comprometidos com a nossa realidade política, social, e espiritual, emocional. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.